Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje seguimos aí na nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos conversar sobre Isaías, capítulos de 7 a 9. E o tema do nosso devocional de hoje será um rei único. Quero começar já lendo o texto que vai dar base aí para a nossa conversa. Depois a gente vai fazer uma introdução para a gente entender em que contexto, esse texto está inserido e fazer aí as suas considerações sobre esse texto. Eu vou ler Isaías capítulo 9 a partir do verso 6. Na verdade, todo o capítulo 9 é especialmente bonito, especialmente lindo, porém esses versículos do 1 até o 9, eles são especialmente significativos e eu quero focar aqui no 6 e no 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Para você entender aqui o contexto, nesse momento da história que Isaías começa a falar aqui a partir do capítulo 7, verso 1, que diz assim: Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, ou seja, era nesse período da história, como que a nação estava? A nação estava esfacelada, o reino do norte e o reino do sul, eles estão lutando contra seus inimigos, só que, por incrível que pareça, o reino do norte está mais aliado ao reino, ao exército, não ao reino sediado em Damasco, os sírios, e aí com S, sírios. Então, o reino do norte está aliado aos sírios, o reino do sul está aliado a um outro povo, que são os assírios. Então, existe já uma guerra civil, existe uma separação também já muito forte entre reino do norte e reino do sul. E o que Isaías está fazendo é dando uma profecia para o reino do norte. Ele está dizendo para os moradores do norte, aqueles que, inclusive, tinham como capital a Samaria, ele está dizendo para esse povo, para o reino do norte, confiar no rei. Olha só que interessante, Isaías, um profeta do sul, está dizendo para o povo do norte confiar em um rei que vai nascer no sul. Mas esse rei que vai nascer no sul, ele honrará o que Isaías chamou aqui de a Galileia dos gentios. Ou seja, o que Isaías está dizendo vocês devem confiar no rei que vai nascer no sul, mas esse rei que vai nascer no sul vai honrar a Galileia dos gentios, vai honrar a parte do norte. E é exatamente depois o que acontece com o próprio Senhor Jesus. Dentro desse contexto, dentro dessa profecia de Isaías, de o reino do norte honrar o rei que vai nascer no trono de Davi, ele dá algumas singularidades, algumas características desse rei que vai nascer no Reino do Sul. Primeiro, ele tem a autoridade da família de Davi. O rei é da linhagem de Davi, o maior rei da nação. Isaías lança a mão aqui da sua característica ou de uma singularidade e de uma autoridade que era única. Ele fala sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O reino sobre Davi e sobre o seu filho Salomão, ele foi
o período no reino aonde a nação mais prosperou e existia uma profecia de que não haveria, nunca faltaria no trono um descendente de Davi. Então, o que Isaías está fazendo é apontando para o passado, dizendo, olha, esse rei tem a autoridade do passado. E quando olhamos para Jesus, nós sabemos que Jesus, ele cumpriu todas as profecias do passado. Jesus, ele alcança, atinge com a sua vida todas as profecias relacionadas ao passado. E quando percebemos, e o ensino do Novo Testamento também não é diferente disso, a proposta da salvação, a salvação que Jesus nos propõe, que ele nos apresenta, ela olha para o nosso passado e concede perdão de todos os nossos pecados. Então, o que nós nunca devemos nos esquecer é que Jesus conhece o nosso passado, ele conhece a nossa linhagem, conhece a nossa família, conhece os nossos pecados e ele declara, os seus pecados estão perdoados. Assim como Jesus cumpre todas as profecias do passado, uma das profecias é olhar para o nosso próprio passado e dizer, olha, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei o quanto isso significa para você, mas é literalmente o Senhor Jesus dizendo, olha, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei quem é a sua família, eu sei de todos os seus erros, eu sei de todas as suas marcas, eu sei de todas as suas máculas, eu sei de tudo que aconteceu com você até chegar aqui, ainda assim, eu te amo, eu te perdoo e eu declaro os teus pecados perdoados. Mas não é só isso. Além de ter autoridade da família de Davi, esse rei também tinha características singulares. A profecia fala de 4 características, que são elas: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. 4 características singulares. Agora, uma dessas singularidades das características do rei é que ele tem uma progressão, que é da guerra para a paz. Quando o texto diz maravilhoso conselheiro, ele está usando um termo que é usado para descrever estrategistas de guerra. Então, o maravilhoso conselheiro não é aquele que dá apenas conselhos, não. Ele dá conselhos de guerra. Mas a última característica desse rei, característica singular, é que é o príncipe da paz. A ideia do profeta é de um rei que ele ia progredir da guerra para a paz. Ele ia transicionar da guerra para a paz. E quando olhamos para Jesus, ele tem as características necessárias e únicas que nós precisamos no presente. Então, se ele olha para o nosso passado e ele diz, os teus pecados estão perdoados, ele também nos capacita a viver a vida que ele projetou para nós no presente. Então, se ele é aquele que anula o nosso passado, no sentido de perdoar pecados, ele também é aquele que nos dá características, ou que tem as características que nos garante viver o presente da maneira como ele idealizou, da maneira como ele espera. Podemos hoje viver de acordo com a sua palavra, porque somos alcançados por sua graça no presente. Ele não só anula o nosso passado, mas como também nos dá graça para viver o presente de acordo com a sua vontade. Tem características que são singulares para o nosso presente. E por último, ele trará a promessa de um reino de paz. Ele restaurará, esse rei restaurará a grandiosidade do reino. A promessa aqui de Isaías para os israelitas é, olha, esse rei, esse menino que vai nascer, ele vai restabelecer todo o domínio da nação. Ele vai restaurar aquela grandiosidade que se havia perdido no passado. E
quando lemos o Novo Testamento, nós sabemos que a ressurreição do Senhor Jesus, ela é o primeiro sinal do cumprimento desta profecia. A profecia de que haverá um reino de paz, de justiça, de retidão. Aqui o próprio profeta usa essas expressões, né? Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele dá o primeiro passo no cumprimento dessa profecia. E nós temos, ou essa é a grande confiança e a grande esperança que nós carregamos. A esperança e a confiança da chegada de um reino de paz, de um reino de justiça, de um reino de retidão. A profecia, ela foi cumprida nas suas duas primeiras partes anteriores. Ela foi cumprida no passado, quando o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Ela se cumpre no presente, porque recebemos graça para viver na era presente. Não existe razão para não crermos no cumprimento restante da profecia. Não existe razão para não crermos que o Senhor Jesus voltará e estabelecerá um reino de paz, de justiça e de retidão. A ideia aqui é que olhemos para o passado e enxerguemos lá no passado o perdão dos nossos pecados, olhemos para o presente, enxergamos as capacitações do Senhor Jesus na nossa vida no presente e podemos confiar que o nosso futuro está garantido no Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. O crente, ele confia que o Senhor Jesus voltará e estabelecerá um reino de paz e justiça, porque tudo o que ele falou no passado já se cumpriu, por isso ele pode confiar que tudo o que ele fala sobre o futuro também vai se cumprir. Bom, precisamos caminhar aí para o fim. Qual é a moral da história desse texto que lemos e desse devocional que fizemos nessa manhã, Isaías 7-9? Embora a maioria dos filhos de Davi tenham se esforçado, nenhum deles conseguiu alcançar esses ideais. Muitos filhos de Davi foram bons reis. Podemos citar aqui dois principais, Josias e Ezequias, além, óbvio, de Salomão. Mas nenhum deles chegou nem próximo desses ideais de Deus. O grande filho real dessa profecia não poderia ser outro senão Jesus. Aqui, a ideia é dizer que esse texto é tão claro, mas tão claro em relação a Jesus, que não há como fugir da realidade de que o profeta está falando de Jesus. Agora, uma última pitada aqui para alimentar o nosso coração e aquecer o nosso coração com o poder desta palavra nesta manhã, é que Isaías foi extremamente preciso quando descreveu Jesus. Não há como fugir dessa realidade. Só que ele escreveu a profecia 750 anos aproximadamente antes de Jesus. Ou seja, 750 anos antes de Jesus, Isaías já foi preciso em quem seria o Senhor Jesus. Isso nos dá uma confiança absoluta na palavra de Deus. E esse é o desafio do Léo para essa quarta-feira. A grande aplicação desse texto é: confie nas promessas do Senhor. Não as promessas subjetivas, aquelas promessas que nos são dadas aí, talvez por meio de palavra profética ou de revelação. E essas promessas são boas. Porém, as promessas objetivas que estão descritas na palavra de Deus, para não ir muito longe, as promessas aqui desse reino restaurado do Senhor em Isaías, essas promessas são objetivas. Creia nestas promessas. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos nessa manhã reconhecer que nossa confiança às vezes ela fraqueja, nossa confiança às vezes ela deixa de perceber ou deixa de levar em conta, considerar as tuas grandes e preciosas promessas. E nessa manhã o nosso coração ele é aquecido pelas doces promessas deste texto.
não só da vinda já cumprida do Senhor Jesus, mas também das suas promessas futuras. O que o Senhor está preparando para cada um de nós é tão grande, absolutamente impressionante, que nós não podemos e não conseguimos nem imaginar, mas confiamos que assim como o Senhor cumpriu promessas no passado, o Senhor também cumprirá essas promessas no futuro. Essa é a nossa esperança e é nessa esperança que nós aguardamos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.